Olá, seja bem-vindo. Você que clicou nesse vídeo, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Eles são chamados nos manuais de filosofia como os vilões da moral, os prostitutos do saber. Frases como o homem é a medida de todas as coisas, nada existe. Se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecê-la. E se mesmo se conhecêssemos, não poderíamos transmiti-la a alguém. Frases assim são atribuídas a um grupo de pensadores na Grécia Antiga chamados de sofistas. Quem são os sofistas? Ou quem foram sofistas? Eles foram ou continuam até os nossos tempos. Será que eles são todos relativistas? Será que são todos vilões da moral? Ou existe um legado útil dos sofistas para o pensamento ocidental? Se você quer acompanhar a discussão sobre este assunto, fiquem conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e criador deste canal Central Filosófico. Para tratar deste assunto, eu convidei alguém que é especialista no assunto, que é o Marcos Rezende. Ele que é doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe e um especialista na sofística. Marcos Rezende, seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Olá, João, tudo bom? Obrigado pelo convite. Obrigado por essa oportunidade de falar um pouco da sofística, do Gorgias, Protágoras, essa turma aí que a gente trabalha e que a gente acredita que tem uma contribuição significativa para a filosofia. Quem é o Marcos Rezende? Fala um pouquinho aí de você, Marcos. Eu sou doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe. Eu fiz um mestrado na UFS também, e o meu mestrado foi sobre Gorgias de Leontinos, que é um sofista, né? E esse trabalho acabou se tornando um livro, que a gente deve falar alguma coisa sobre ele hoje, um livro chamado Retórica Política do Cosmos Social. E agora no doutorado eu migrei da sofística para o segundo século da Era Comum, trabalhando o filósofo chamado Galeno. Tenho como meu orientador o professor Dr. Aldo Dinucci, e junto com ele também tenho trabalhado como pesquisador assistente de um projeto de pesquisa internacional com a Universidade de Canterbury, na Inglaterra, uh, e estamos desenvolvendo também um material relativo a esse projeto de pesquisa. Obrigado pela oportunidade, estou aqui à sua disposição para a gente trocar algumas ideias sobre esse movimento super interessante. Eu que agradeço, meu caro. E para você que está nos acompanhando, deixa aí o seu like nesse vídeo. Antes que você se esqueça, deixe aqui comentários, perguntas e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. E se você está aqui pela primeira vez, conheça o nosso canal. Caso aprove o trabalho que é desenvolvido aqui, se inscreva no mesmo e não esqueça de ativar o sininho de notificações para ser informado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Vamos lá então para a nossa entrevista hoje com o Marcos Rezende. Então, Marcos, vamos começar dizendo aí, né, quem foram os sofistas ou quem são, se eles ainda, O- né? O que, ok. o que significa sofística, né? Eles são vilões ou são pensadores que ensejaram aí uma guinada no pensamento ocidental? Eu gostei muito da sua introdução, porque você já colocou essa questão que varia bastante, né? E realmente vai variar, depende da fonte que está sendo lida ou pesquisada. Possivelmente, a maioria dos livros didáticos, por exemplo, que chegam nas escolas, né, já desde a formação da juventude,
a filosofia aplicada dentro da escola, já se vai encontrar uma leitura bastante problemática em relação à sofística, né? Sendo uma leitura que coloca a sofística como uma filosofia ou um movimento problemático, né? Um movimento ligado a um tal charlatanismo da retórica, né? Então, essa é uma leitura muito conhecida, né? E dessa experiência da sofística, a gente tem, inclusive, vocábulos em português que têm sentido negativo, né? A gente fala em sofisma, né? Quando a gente acha que a pessoa está falando coisas desconexas ou sem compromisso para chegar em algum lugar, a gente diz que essa pessoa está sofismando, né? Então, existe uma construção de vocabulário, uma construção de narrativa que coloca a sofística como um movimento prejudicial à filosofia. Mas a nossa pesquisa aponta para um outro caminho, aponta para a sofística como um movimento extremamente relevante, né, significativo, e a gente vai ver um pouquinho, possivelmente durante essa conversa, falar mais um pouco sobre isso. E a partir do século XIX existe o resgate da sofística como um movimento relevante dentro da filosofia. Isso vem a partir de um filósofo chamado Hegel, por muitos conhecido, né? E Hegel, ele, durante o processo de escrita da sua História da Filosofia, que ele também escrevia sobre a história da filosofia, ele, quando terminou o trabalho com os pré-socráticos, ele foi a Platão, né? E viu que existia aí a sofística entre os pré-socráticos e Platão, e que não dava para fazer essa transição sem passar pela sofística. E aí ele então faz uma releitura da sofística e diz que a história da filosofia ficaria muito prejudicada, ou tem sido prejudicada até o século XIX, por ignorar esse movimento, né? Então, na verdade, levando aí em consideração sua pergunta, quando você diz eles são vilões ou pensadores, a nossa pesquisa, que não é a primeira pesquisa que retrata isso, aponta como, na verdade, um movimento de grandes pensadores. Eu vou trazer aqui apenas algumas contribuições dos sofistas, né? Primeiro, os sofistas foram os primeiros a educar líderes, né? Eles foram os primeiros a ensinar a arte de falar em público. Eles eram conhecidos como professores do conhecimento. Então, Marcos, então, diga para nós aí qual era então o objetivo da sofística ou desse grupo de pensadores, né? Com quem que eles estavam dialogando? Quem eram seus interlocutores, né? E Uhum, onde eles queriam chegar? Porque, como você mesmo colocou, se a gente pega os manuais de filosofia, parece que eles só atuavam no campo da política e ensinando apenas retórica e eloquência, né? Para uhum, os a falarem bem, para se darem bem no âmbito da polis, né? Ali uhum. nas assembleias, enfim. Diga para nós aí, qual era o objetivo deles e quem eram então os interlocutores dos sofistas. Ok. Então, ótimo, porque o meu raciocínio continua dentro das duas perguntas, né? Os sofistas eram educadores e eram educadores de líderes políticos também, né? Ou principalmente. Mas isso aí tem uma série de implicações. Esse movimento da sofística faz surgir a primeira intelectualidade na Grécia, não é? Eles, por exemplo, João, eles ofereciam dois métodos educacionais. A educação enciclopédica, né, que é uma educação que aborda vários assuntos, né, do conhecimento geral, e outra era uma educação prática, porque essa questão da educação prática implica em uma filosofia prática. A filosofia da sofística é uma filosofia prática. Então, eles também ensinavam gramática, retórica, dialética, poesia, música, ensinavam a virtude política, né?
São considerados os fundadores da filosofia subjetivista ou relativista, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Os sofistas trazem o homem para o centro da filosofia. Aí já na sua introdução você já evocou a Protágoras, né, que disse que o homem é o centro da filosofia. Apresenta uma filosofia prática que não pode ser desassociada da vida, né? Protágoras dizia que um profissional da técnica política ensinava a virtude política. Eles também foram os primeiros a preparar o conflito para a atividade política. E a, os primeiros professores de adultos, precursores das escolas filosóficas e das universidades de hoje, também foram sofistas, embora eles não tenham criado nenhuma escola filosófica, né? E foram os primeiros a ensinar o direito e a formar advogados, né? Então, colocando tudo isso, o objetivo geral da sofística era educar e preparar a liderança para o Estado, né? E seus contemporâneos, seus interlocutores foram os pré-socráticos, Sócrates, que era contemporâneo, né? E, de certa maneira, Platão, né? Porque quando Platão nasceu e quando Platão se tornou adulto e começou sua atividade filosófica, Gorgias e Leontinos ainda estava vivo, né? E Platão, narrando a história da sofística, né? Ou alguns aspectos da sofística, ele coloca Sócrates dialogando diretamente com os sofistas, Protágoras, Gorgias e etc. Né? Ah, e tem uma coisa interessante aqui, se você, ah, na página 23 do livro Retórica Pública do Cosmos Social, eu trago aqui 7 pontos, né, do objetivo do trabalho das sofísticas. Esses pontos, eles não são meus, eles são de um escritor chamado Keffer, um pesquisador, e esses 7 pontos dizem o seguinte, João: a sofística, né, exercia uma produção filosófica independente com alguns aspectos em comum. Que aspectos são esses? Primeiro, problemas filosóficos na teoria do conhecimento e da percepção. Segundo, a natureza da verdade e, acima de tudo, a relação entre o que parece ser e o que é real ou verdadeiro. Terceiro, a relação entre linguagem, pensamento e realidade. Quarto, a sociologia do conhecimento. Quinto, o problema de alcançar qualquer conhecimento a respeito dos deuses. Sexto, os problemas teóricos e práticos da vida em sociedade. E sétimo, o problema do castigo e a possibilidade ou não de ensinar a virtude. Então, a gente vê aí que existe uma abrangência muito grande na proposição filosófica. Agora, é uma proposição filosófica que diferencia um pouco daquilo que a gente está acostumado a ver ou a pensar em termos de filosofia, né? A partir de Platão, especialmente, né? Uma filosofia que é chamada de metafísica, né? E que não está necessariamente conectada com a atividade política diária da polis. Uma coisa que é fundamental a gente entender na sofística, João, é que ela estava preocupada em organizar a polis, organizar a cidade. Se a gente tirar esse contexto do estudo da sofística, a gente perde toda a perspectiva do trabalho desses pensadores, né? Eles queriam, na verdade, reorganizar a sociedade grega. A sociedade grega vivia um conflito muito grande, longo, né? Era uma sociedade dividida, né? As cidades-estado, elas não tinham necessariamente a mesma postura política, né? Eles tinham um conflito com os persas, que era um conflito longo que perdurava, né? Então, viviam o apogeu da democracia nesse contexto, a democracia grega, né? Mas era uma democracia extremamente fragilizada, com uma série de conflitos e uma série de críticas. E a sofística está tentando entender esse contexto todo e reorganizar essa polis através da reflexão filosófica e através de um recurso de lógica retórica, né, que na proposição deles ajudaria, então, a comunidade que faz essa polis repensar, né, alguns aspectos filosóficos importantes e encontrar soluções para resolver os seus problemas mais urgentes. Então, resumindo, seria mais ou menos por aí. Então, Marco, aqui no seu livro, bem,
Daqui a pouco vamos falar sobre o livro, vou te colocar uma questão especial sobre o livro, mas antes disso, eu quero aqui no seu livro você fala, eles tinham aí como interlocução aí um modelo de sociedade, né, aristocrático, né, uma sociedade aristocrática, um pouco conservadora, que eles davam munição para repensar esse modelo de sociedade, né? E também parece que tem aí como você coloca, aí um modelo de pensar as coisas, talvez metafísico, que cria uma certa hierarquia, um certo elitismo, né, de pessoas na sociedade. Gostaria que você falasse um pouco disso, esse modelo de sociedade que eles querem, que eles estão observando, que eles estão problematizando ali, de certa forma, que eles estão atacando, né? Isso, que eles estão atacando. Isso, esse perfil de sociedade que você colocou, parece ser um perfil mais ligado a Sócrates e Platão, né? O Platão era um aristocrata, os sofistas não. Os sofistas eles não tinham essa tradição da aristocracia, eles não tinham essa origem de famílias aristocratas, não é? Eles eram pensadores que saíram ah, de uma de uma referência social que não tinha essa significação de uma tradição familiar, de riqueza, de posição social, né? Na verdade, eles são contestadores desse tipo de organização, né? Eles estão, na verdade, fazendo um contraponto a esse modelo de sociedade, porque o que eles estão propondo é uma sociedade que cujas decisões da polis elas não sejam tomadas por lideranças específicas ou pelos sábios, não é? Por aqueles que se consideram acima da coletividade. O que os sofistas estão fazendo, não é tentando trazer a coletividade para as decisões dos problemas da polis, não é? Isso que é importante entender, por exemplo, no Protágoras, quando ele fala que o homem é o centro da reflexão filosófica, é uma contraposição aos pré-socráticos, né, que faziam a sua filosofia a partir da physis, né? E os sofistas invertem esse caminho. A reflexão filosófica não é a partir da physis, não é a partir da natureza, não é a natureza o ponto de partida. O ponto de partida é o homem, né? É a subjetividade dele. Né? Então, a polis ela é organizada a partir dessa subjetividade. Então, existe, inclusive, se eu não me engano, quem falou isso foi a Cassan, que é uma pesquisadora relevante dos sofistas, né? Que ela diz que os sofistas já foram uma antecipação da política de Platão, na verdade. Então, quando a gente, por exemplo, faz um paralelo entre a polis dos sofistas e a polis de Platão, que está na República, a gente vê aí diferenças significativas, né? A República de Platão, ela tem uma estrutura piramidal, né? Que coloca os sábios lá no topo da montanha, ou no topo dessa pirâmide, né? Quer dizer, os sábios, eles têm um trabalho também de organizar e governar a polis. Os sofistas, eles não tinham essa perspectiva dos sábios dessa maneira, né? Na verdade, o sábio da sofista estava mais próximo de um problematizador, né? E aí você vai me dizer assim, mas isso a gente está falando de Sócrates. Pois é, né? Os sofistas são contemporâneos de Sócrates, né? Mas os sofistas, eles são os problematizadores por excelência, né? Esse é um dos aspectos que o Platão ele critica a sofística, porque os sofistas eles chegavam, por exemplo, em uma reunião pública, né, onde muitas pessoas estavam presentes para discutir os problemas,
né, filosóficos, os problemas políticos, né, e eles se propunham a falar sobre qualquer tema. Isso deixa o Platão bastante irritado, tá? Vamos usar essa palavra aqui, com essa postura da sofística. Porque os sofistas eles não assumiam esse pressuposto do sábio, né? Eles assumiam o pressuposto daqueles que tinham uma ferramenta técnica, que era a lógica retórica, né? E através dessas ferramentas técnicas, eles procuravam problematizar e desconstruir uma série de verdades que naquele momento eram importantes para a sociedade e para a filosofia, né? Verdades filosóficas e verdades políticas que precisavam ser problematizadas e precisavam ser confrontadas, né? Então, na verdade, a postura da sofística não é uma postura que necessariamente quer dar um suporte a essa aristocracia, embora os sofistas tenham no seu trabalho educacional, né, formado e preparado muitos líderes da época que possivelmente estavam ligados à aristocracia, né? Mas o trabalho do sofista era um trabalho basicamente pedagógico. Eles eram educadores, né? Eles inclusive, quando eu citei alguns pontos da contribuição dos sofistas, eles são apontados como os desenvolvedores da gramática grega, né? Eles estavam, porque a questão da linguagem no trabalho dos sofistas era muito importante, né? Hoje a gente ouve falar da linguística, né? Ou da filosofia da linguagem, né? Os sofistas já estavam engajados nisso desde o princípio. Eles estão preocupados em entender, né, qual a importância da linguagem na construção do pensamento. E o que a linguagem consegue alcançar e até onde ela pode chegar, né? Então, a, a, a gente pode até dizer que os sofistas eram, na verdade, eles tinham algum aspecto de subversivos dentro do seu contexto, né? Porque eles confrontaram o Estado e o status quo de sua época, através da filosofia. Sim, sim. Rapaz, na medida que você fala, alguns termos aqui você vai usando, e que me parece que os sofistas já anteciparam coisas que são debatidas na modernidade, né? Nos tempos contemporâneos, na filosofia moderna e contemporânea, sobretudo. O termo subjetividade. Muito se ouve falar que o indivíduo nasce na modernidade. Lá na antiguidade não tinha o indivíduo, não tinha essa subjetividade, né? Tanto é que Uhum. as pessoas que, quando vão falar do Sócrates, quando ele fala do conhece-te a ti mesmo, essas frases, né? Conhece-te a ti mesmo, sobretudo essa, o conhece-te a ti mesmo, não significa um conhecimento interno, como ao modo da psicologia, né? Mas um conhecimento mais da sua postura na polis, do seu lugar de cidadão, né? Partindo revelando com isso a ideia de que o indivíduo não nasce ali, o indivíduo só vai nascer na modernidade. E você está trazendo aí os outros termos como subjetividade, o subjetivismo nos sofistas. Veja se eu estou correto, né? Me parece que eles antecipam alguma coisa que já está na modernidade, que os modernos trabalharam, os contemporâneos também, mas que parece que foram ofuscado aí a autoria deles, né? A contribuição deles. Eu acho que é um caminho interessante esse raciocínio, né? A sofística tem esses princípios que são valorizados hoje e que não são atribuídos a eles, né? A gente deve falar sobre isso durante a nossa conversa. Isso atribui-se a todo um processo de negação do movimento da sofística por alguns motivos importantes, né? Essa questão da subjetividade é também uma leitura de Hegel e outros pensadores, né? Mas, para o sofista,
o movimento acontecia da comunidade para o indivíduo, não é? Ah, a comunidade, ela só poderia estabelecer um equilíbrio, não é? O que eles chamam de cosmos, não é? A ordem, por isso que o livro se chama A Retórica Política do Cosmos Social, porque o que eles estavam procurando era a ordem social, né? Cosmos no sentido de ordem, no sentido de equilíbrio, né? E essa ordem só era possível, através dessa abordagem em que a atividade da comunidade tivesse seu ponto de partida através do homem, né? Do indivíduo, né? Um outro aspecto, João, é que a forma de produção do conhecimento da sofística, ela passa a ser através dos sentidos. Aí é um outro aspecto importante da subjetividade, né? O conhecimento vem através dos sentidos. Ele não vem fora dessa experiência do homem se relacionando com tudo, né? Deixa eu te Se colocar uma relacionando questão, com a desculpa a física. interrupção. Oi. Então, quando o Protágoras fala que o homem é a medida de todas as coisas, lá no Sofista, o Platão vai mostrar que ele está falando do indivíduo, né? É para mim, o que é para mim é verdade, o que é para ti é verdade, e não é, então, o ser humano em si, como se fosse, entende? Aham. Isso, mas veja bem, o que é para mim é verdade, mas esse para mim é verdade, precisa encontrar um suporte do outro, do que está ao seu lado. Ele precisa encontrar o suporte da comunidade. E é isso que eu trabalho bastante no meu texto, né? A verdade da sofística é uma verdade bastante diferente do que a gente está acostumado, né, a partir de Platão, né? Na verdade, a verdade metafísica ela é muito mais individualista, né? Porque a verdade metafísica ela é também a verdade do indivíduo. A verdade sofística ela é uma verdade que parte do indivíduo, mas ela precisa da ressonância da comunidade, né? Então, por exemplo, qual é o objetivo dos sofistas estabelecerem um diálogo com as pessoas? É fazer com que a ferramenta técnica da lógica retórica leve cada indivíduo desse grupo a fazer uma reflexão em cima do tema, mas cada indivíduo desse grupo, a partir dessa reflexão, tomar uma decisão que reflita uma decisão coletiva, não é? Isso é bastante próximo daquilo que a gente chama, que a gente conhece como a nossa democracia. A gente aqui não vai fazer um paralelo da democracia grega com a nossa democracia agora, porque a democracia grega tinha uns aspectos diferentes da nossa, né? Não existia essa amplitude que a gente concebe hoje, né? Que toda e qualquer pessoa ela tem o direito de emitir a sua opinião e se posicionar, e a coletividade decide qual é o melhor caminho naquele momento, né? A sofística caminhava por aí também, né? Ela quer trazer essa discussão para o grupo e o grupo então decidir que verdade é essa, porque a verdade da sofística é uma verdade social, ok? Entendamos que a sofística está negando a metafísica, né? A Posso filosofia dizer, especulativa. posso dizer em termos modernos que é uma verdade secularizada, uma verdade materialista, como dizem, usando termos modernos, ou não é bom falar dessa forma? Eu não faria todos essas ligações, né? Eu, ah, o que eu diria para você é que ela é uma verdade circunstancial, né? Ela é uma verdade temporária,
ela é uma verdade que ela não tem essa, essa proposição da universalidade, né? Ela não é uma verdade universal, é uma verdade que está ligada à experiência específica de cada polis, de cada comunidade, porque é uma verdade social e política, né? E a experiência social e política, ela é uma experiência individual, no sentido de que cada comunidade vive a sua própria realidade, né? Então, eu prefiro manter essa conceituação um pouquinho mais enxuta nesse aspecto, sem fazer tantos links, porque eu não sei se todos os pontos eles encontrariam algum aspecto em comum, né? Isso eu acho um problema, por exemplo, João, quando a gente está trabalhando a filosofia clássica, a gente ficar fazendo muitos links com a contemporaneidade, porque a gente corre o perigo de não respeitar os contextos, né? Por exemplo, existem escritores, comentadores que falam que Gorgias era um democrata convicto e arraigado, né? Eu não consigo fazer essa leitura dos sofistas, não consigo fazer essa leitura do Gorgias. Eles estavam no contexto da democracia grega, eles trabalham numa perspectiva democrática, né? Eles querem envolver o máximo de pessoas numa discussão filosófica, eles querem envolver a polis numa discussão filosófica, né? E essa é uma outra diferença entre a polis da sofística e a polis platônica, porque a polis platônica ela é uma polis elaborada por um sábio, né? Ou que se considera um sábio, que no caso seria o Platão, né? Ela não tem o intercâmbio de ideias com as pessoas, não tem intercâmbio de ideias com a comunidade, né? Então, eu prefiro deixar a sofística dentro do seu contexto, né? Então, a prática da sofística era uma prática democrática, né? Agora, se eles estavam engajados em transformar o Estado todo, todo o Estado grego em Estado democrático, né? Que Atenas vivia a sua experiência de democracia, mas outros estados gregos não, né? Então, mas o que nós sabemos é que os sofistas, no aspecto político, especificamente o Gorgias, que é de quem eu trato, no aspecto político, o Gorgias ele teve o trabalho de tentar resolver esse problema do conflito interno da Grécia, né? E fazer com que as cidades elas se organizassem, unificassem o seu discurso, né? E entendessem que o inimigo maior daquele momento era os persas, não as cidades-estado necessariamente entre si, vivendo um conflito desnecessário, né? Então, o Gorgias tentou fazer essa macro unificação dos gregos para poder enfrentar o persa e dizer, olha, o caminho é esse aqui, né? Então, se a gente respeitar essa questão do contexto, a gente pode ser um pouquinho mais equilibrado em relação aos sofistas e a gente pode talvez entender um pouquinho melhor a atuação deles dentro daquele contexto. Muito bem, professor Marcos Rezende, agradeço aqui o aceite do convite para estar brilhantando aqui o meu canal. Faça aí as suas considerações finais. Eu quero agradecer, João, a esse convite. Obrigado a todos que estão envolvidos nesse seu projeto também, um projeto super interessante. Você acaba se tornando um divulgador da filosofia e um ouvido atento a tantas coisas diferentes que a filosofia pode fornecer para a sociedade. E a sociedade precisa de pessoas como você, João, para tornar acessível tantas coisas que a gente faz no mundo acadêmico e que ficam, infelizmente, às vezes atrás da porta do mundo acadêmico, desse mesmo mundo. Então, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não estou trazendo nada que seja definitivo, tudo isso é pesquisa, a gente está sempre amadurecendo,
né? Estamos abertos ao diálogo, aos contrapontos, inclusive, né? Para a gente aprender um pouco mais. E um abraço a você e a todos os nossos ouvintes e que você continue fazendo sucesso aí na sua empreitada. Muito obrigado por tudo. Gratidão, meu caro. Gratidão a você que nos acompanhou. Caso tenha se esquecido, deixe o seu like, comentários e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.